Querido amigo, durante esse programa temos a tarefa de estudarmos o capítulo 3 do livro do Êxodo, com os seus 22 versículos. Como você deve se lembrar, terminamos o último programa considerando os últimos versos do capítulo 2, que nos relataram a morte do faraó, o duro sofrimento do povo de Israel e a lembrança da parte de Deus da aliança que ele mesmo tinha firmado com Abraão, Isaque e Jacó. Moisés é o personagem central desse livro. Ele estava em Midian, constituindo sua família com Zípora, o pássaro, a moça que chamava-se Pássaro, de tão bonita que ela era. Servindo também ele estava, Moisés, como um pastor dos rebanhos do seu sogro Jetro. Moisés tinha ficado 40 anos na corte egípcia, aprendendo toda a ciência disponível daqueles dias, e agora já estava em Midian. Alguns estudiosos dizem até que Moisés foi comandante das tropas do Egito numa campanha bélica na Etiópia. Pode ser, e com isso podemos então imaginar que Moisés foi um homem de grandes habilidades. Ele foi treinado em toda a ciência do Egito, o que significa que ele conhecia bastante sobre arquitetura, engenharia, química, matemática, literatura e, com certeza, outras matérias importantes. Moisés foi educado na melhor universidade do Egito, porém não estava preparado para servir a Deus. Foi por essa razão que Deus o colocou no deserto de Midian, ali onde ele conheceu Zípora e teve o seu filho Gerson. Muitos ouvintes têm curiosidade a respeito do relacionamento de Moisés com Zípora. Como ele era como esposo? É possível que, levando o tipo de vida que ele levava, talvez não tenha sido o melhor esposo, ou pelo menos não tenha dado ao lar, à família, a assistência necessária. O lar estava condicionado ao seu trabalho, à sua missão de libertador. Uma coisa é certa, Moisés amava muito a sua esposa, mas infelizmente as características singulares da sua missão não permitiram que ele tivesse condição de viver uma vida normal, uma vida harmoniosa dentro do lar. É possível constatar que Moisés não foi para o deserto meramente para casar-se. Certamente fazia plano de Deus, era parte dos planos de Deus, preparar Moisés para o desempenho da sua grande missão. O casamento certamente fez parte dessa preparação, porém o lar de Moisés muitas vezes foi sacrificado por interesses ainda maiores, mais elevados. Moisés era um homem destinado a uma grande causa, a redenção do seu povo da escravidão do Egito. Deus lembrou-se da sua promessa para com os patriarcas e iniciou seus preparativos para promover a libertação do seu povo, e Deus desenvolveu seus planos preparando Moisés como instrumento para a salvação de Israel. Moisés, como nós já falamos, tinha sido treinado no Egito no mais alto nível intelectual. Agora Deus o coloca em treinamento no deserto. Essa seria a escola de Deus. A aflição do povo tinha chegado até o céu, e o Senhor preparou os meios para concretizar essa libertação. Mas, olha, talvez você esteja perguntando, por que é que Deus está fazendo isso? Se você pensar que Deus está fazendo isso porque o povo de Israel seja melhor do que qualquer outro povo, ou porque o povo de Israel tem alguma superioridade, sinto muito, mas você está completamente enganado. Deus não faz aqui, não diz aqui que o seu povo é superior aos egípcios. Não. Deus não diz aqui que o povo de Israel lhe esteja servindo fielmente. De jeito nenhum. Não diz que o povo de Israel tenha qualquer qualidade ou característica que o eleve acima dos demais povos. Deus nunca disse isso. Aqui no texto nós vemos o povo escravo que estava sendo realmente torturado. E as torturas e os sofrimentos aumentavam cada vez mais. Então, por que Deus deixou que isso acontecesse? E uma outra pergunta, por que Deus agora deseja libertar o seu povo? Deus iniciou essas ações de libertação por causa da sua aliança, da aliança que ele tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Aquela antiga aliança, aquele pacto de abençoar todas as famílias da terra através de Israel, começava agora a tornar-se realidade. Uma outra razão pela qual Deus começou a intervir em favor de Israel foi também
o fato do povo estar completamente indefeso, sem qualquer condição de libertação. Nada podiam fazer por si mesmos. Todos os israelitas estavam perdidos. Jamais eles poderiam se libertar por si mesmos. Não havia nenhuma saída para eles. E Deus, o nosso Deus sempre ajuda aqueles que se acham assim, sem qualquer possibilidade de libertação. Deus então ouviu o gemido do povo que estava em escravidão. O clamor do povo subiu até o céu. O clamor do oprimido, o gemido daquele que sofre, chega sempre à presença de Deus. Mas a verdadeira razão por que Deus estendeu a mão para tirar o seu povo do Egito foi devido à aliança que ele tinha feito com os patriarcas. Querido amigo, veja só, não havia nenhuma razão para Deus se compadecer deles. E esse também é o nosso caso. Nós não temos nenhuma razão para sermos justificados por Deus. Ninguém é justificado por Deus por sua condição social, religiosa, racial, por qualquer coisa. Não há ninguém, querido amigo, ninguém que é salvo nessa base, que é justificado nessa base. Nós somos justificados, nós somos salvos pela fé no que Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Deus nos achou nas trevas do pecado. Não foi olhando para qualquer mérito que tivéssemos que diante dele que ele nos justificou. De jeito nenhum. Eu não tenho méritos, você não tem méritos. O amor de Deus providenciou o Salvador. A pessoa divina de Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ele mesmo, Jesus, para que morresse na cruz por todo aquele que nele cresce. Deus amou o mundo para que pudéssemos ter redenção. Então, querido amigo, nós somos salvos pela graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esta é a base em que Cristo nos salva hoje. Espero que todos vocês que me ouvem estejam bem conscientes dessa grande verdade de que ninguém tem qualquer mérito que possa ganhar a salvação. Não há bem nenhum na natureza da pessoa humana. Essa é a razão porque Deus é que vem até nós. Porque com os nossos próprios recursos, nós não temos possibilidade de nos salvar. Vemos então aqui Deus salvando o seu povo do jugo do Egito, povo quando não podia fazer absolutamente nada em seu favor. Deus salvaria Israel por causa do pacto ou da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Não havia nada de atrativo ou de agradável ou de meritório no povo de Israel. Porém, devido ao clamor do povo, por causa do pacto que ele fizera com Abraão, Isaque e Jacó, e certamente por causa da sua própria palavra, pela fidelidade com a sua própria palavra, por causa da sua promessa, é que Deus agiria em favor de Israel. E Deus começa a agir chamando Moisés para o ministério de libertação. Então, nos versos 1 a 3, enquanto Moisés apacentava o rebanho de ovelhas de Jetro, seu sogro, lá no Monte Horebe, provavelmente o monte chamado Jebel Musá dos árabes, e o Sinai para os judeus, nós observamos que Deus coloca alguma coisa que chama a atenção de Moisés, através de um grande milagre. O milagre era o milagre da sarça, isso é, um tipo de espinheiro, um arbusto que ardia em chamas, mas não se consumia. Nesses versículos nós vemos também mais uma teofania. E o que é teofania? Você se lembra disso? Muito bem, é isso mesmo. Teofania é a manifestação do Senhor de forma visível e concreta. Muito bem, além da sarça que não se consumia, Moisés viu também o anjo do Senhor. E Moisés, curioso, ele quis ver de mais perto essa grande maravilha. Então aí nos versículos 4 a 12 encontramos o chamado e a comissão de Moisés. Alguns pontos devem ser destacados. Deus o chamou. Número 2, Moisés respondeu de imediato. Número 3, Deus pediu a Moisés que se fizesse adequado, isto é, tirasse os seus calçados, porque ali era um lugar santo, por causa da sua presença no local.
É interessante notarmos que os muçulmanos ainda persistem nesse costume de descalçar-se quando entram em algum recinto sagrado. 4. Deus identificou-se a Moisés, revelando-se como havia se revelado aos patriarcas, como Deus dos patriarcas. 5. Moisés temeu olhar para Deus, pois o Antigo Testamento ensina que ninguém podia ver a Deus e continuar vivendo diante da sua santidade. Número 6. Deus revelou-lhe que estava sensível ao clamor do povo. Número 7. Deus apresentou seus planos redentores e abençoadores a Moisés. Ele daria uma terra que mana leite e mel, isto é, uma expressão que descrevia a abundância e a fecundidade da terra prometida. Número 8. Deus confirmou a Moisés a sua palavra de dar Canaã, a terra dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus para os israelitas. Número 9. Deus disse a Moisés que não apenas o clamor de Israel tinha chegado até ele, mas ele também estava vendo a maldade dos egípcios contra o seu povo. E, finalmente, número 10. Deus convocou Moisés para que fosse o libertador do povo de Israel. Será que você conseguiu perceber esses 10 pontos? Querido amigo, veja só, todos eles revelam o amor e o cuidado de Deus para com seu povo. Muitos séculos tinham se passado e alguém poderia supor que Deus tinha se esquecido das suas palavras e da sua promessa aos patriarcas. Mas o nosso Deus não se esquece. Terra e céu podem passar, mas a palavra de Deus se cumpre integralmente. Querido amigo, você confia nisso? Você crê mesmo nisso? Diante de um relato desses, e ainda impressionado pela visão maravilhosa de Moisés, conforme o versículo 11, eu espero que eu e você tenhamos total confiança no nosso Deus, no nosso grandioso Deus. Mas o texto prossegue e no verso 11, até de um modo delicado, Moisés recusa dizendo o seguinte: quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés viu a desproporção entre a sua capacidade e a enorme tarefa que Deus lhe designava. Mas de imediato Deus lhe respondeu e lhe garantiu a sua presença junto com Moisés. Olha, Moisés, eu serei contigo. Como Jesus também prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. E Deus ainda lhe deu um sinal. Depois que o povo sair do Egito, vocês todos virão a esse monte, o Monte Horebe, e aqui me servirão, isto é, me prestarão adoração. Tendo servido aos egípcios, os israelitas agora tornar-se-iam servos de Deus através da adoração. Nos versos 13 a 15, na sequência do texto, temos uma das partes mais importantes do Antigo Testamento, quando Deus se autorrevelou, se identificou dizendo o seu nome a Moisés. Eu sou o que sou. Esse seria o nome santo e maravilhoso que Moisés deveria se apresentar aos filhos de Israel. Nesse nome, como seu mensageiro, Moisés deveria dizer: homens de Israel, povo de Israel, o nosso Deus se lembrou de nós. O significado interno do nome Yahvé, eu sou aquele que é, enfatiza a autoridade ativa e dinâmica de Deus. Alguns estudiosos entendem que essa expressão, eu sou, é um verbo causativo, isso é, causa da existência. Mas Deus disse ainda a Moisés que ele deveria dizer aos israelitas, conforme o versículo 15, o Senhor, o Deus dos nossos pais, isso é, o Deus dos patriarcas, me enviou até vós outros, sendo esse o seu nome eternamente, e assim ele deveria ser lembrado de geração em geração. Você sabe, querido amigo, conforme o relato de João, que em muitas conversas com os fariseus, com os judeus, Jesus se apresentou como o Eu Sou, conforme, por exemplo, João 6,35, 8,12, 9,5, Jesus disse, eu sou a luz, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E, na verdade, tudo isso proporcionou o quê? Acusações de blasfêmia por parte dos judeus.
Na verdade, os judeus eram tão rigorosos quanto ao uso do nome de Deus que alguns judeus piedosos, com medo de violar o terceiro mandamento, de Êxodo 20, versículo 7, eles não ousavam dizer o nome próprio de Deus, isso é, Yahvé. E assim, eles usavam a palavra Adonai, que quer dizer Senhor, todas as vezes que o nome Yahvé devesse ser pronunciado. Nos versos 16 a 22, encontramos as orientações divinas dadas a Moisés para o livramento de Israel. Moisés estava ali no Monte Horebe, mais conhecido como Monte Sinai, no deserto, e ouviu de Deus essas orientações quando já estava, então, veja só, por volta de 80 anos de idade. Primeiros 40 anos no Egito, agora 40 anos no deserto, sendo pastor de ovelhas do seu sogro Jetro, e agora está por volta de 80 anos, e Deus então agora começa a orientá-lo como deveria tirar o povo do Egito, libertar o povo do Egito. Nesse momento de sua vida, Moisés teve essa experiência muito marcante com Deus e foi chamado para essa grande obra que o Senhor iria realizar. Você pode imaginar quais eram os sentimentos de Moisés? Quais seriam os seus sentimentos? Você mesmo. Qual seria a sua reação diante de uma convocação como aquela que Deus fez para Moisés? Querido amigo, enquanto você vai colocando seus pensamentos diante de Deus, percebendo as oportunidades que Ele tem te oferecido, vamos continuar um pouquinho a examinar o texto, e nos versos 16 e 17 encontramos as orientações de como Moisés deveria se apresentar aos anciãos de Israel. Primeiro, ele deveria dizer que tinha vindo a eles em nome de Deus. Segundo, deveria identificar quem era o Deus dos patriarcas. Terceiro, deveria dizer que Deus conhecia o sofrimento do seu povo. Quarto lugar, deveria dizer que Deus tinha visto o que os egípcios estavam fazendo de mal ao seu povo. Quinto lugar, deveria confirmar aos anciãos de Israel que Deus tinha planejado a libertação do seu povo. Em sexto lugar, deveria confirmar-lhes que Deus, lhes daria a terra prometida aos seus patriarcas. E em sétimo lugar, Moisés deveria, por fim, levá-lo junto de si para levar ao faraó e lhes dizer que queriam ser libertados para servir ao Senhor, o Deus de Hebreus, o Deus dos Hebreus. Querido amigo, você percebeu que nessas palavras Deus estava encorajando os anciãos de Israel, estava mostrando que a sua palavra comprometida há tantos séculos atrás estava sendo resgatada? É isso mesmo. Deus os animava mostrando o seu amor e a sua preocupação para com seu povo. Sim, querido amigo, esse é o nosso Deus. Mesmo quando pensamos que Ele está distante, Ele, na verdade, está presente conosco, sempre sabendo o que acontece conosco, e assim podemos contar com a sua proteção, com a sua misericórdia, com a sua libertação, com a sua salvação. Deus também mostrou a Moisés que o faraó iria colocar resistência, e assim não libertaria Israel logo no começo das tratativas. Não. O faraó endureceria o seu coração, não deixaria o povo de Israel sair para adorar a Deus. Mas ao mesmo tempo em que Deus já os avisava dos obstáculos que ele, Moisés, e que eles, israelitas, iriam enfrentar, Deus também se comprometeu a estender a sua poderosa mão e ferir o Egito, com todos os seus prodígios que faria no meio deles. Deus garantiu a Moisés e aos anciãos de Israel que eles só iriam sair do Egito sob a poderosa, forte mão de Deus, e garantiu que Ele é quem faria todas as ações maravilhosas. Querido amigo, espero que você consiga perceber a importância dessas palavras divinas. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, pois além de nos advertir dos males que enfrentaremos, Ele também nos garante a ação, a sua bondosa ação em nosso favor. Uma coisa é enfrentarmos as situações despreparados, e uma outra coisa é estarmos prevenidos de antemão das dificuldades que nos cercam e contarmos sempre com a amorosa
poderosa e forte presença da mão de Deus. Você se lembra de João 16:31? Creio que nesse ponto aquelas palavras de Jesus devem ser recordadas por todos nós. Disse o Senhor Jesus: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você percebe, querido amigo, como é bom estarmos em comunhão com o nosso Deus? Como é bom e como é vital termos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador? Muito bem, estamos chegando então ao final do programa e ao final do texto também. E nos versículos 21 e 22, Deus ainda orienta Moisés dizendo que o povo do Egito lhe seria favorável. Veja só, o povo, não as autoridades. E lhes dariam as dádivas que fossem pedidas. Então, joias de prata, joias de ouro e vestimentas, tudo o que fosse pedido, o povo do Egito daria aos israelitas. E assim, na verdade, na saída do Egito, Israel levaria tudo isso, todas essas dádivas, como despojo, isso é, como um pagamento por tantos anos de escravidão, conforme ele mesmo, o Senhor Deus, tinha prometido a Abraão lá em Gênesis 15, versículo 14. Querido amigo, preste bem atenção. Deus mesmo providenciaria para que os seus anos de escravidão fossem parcialmente recompensados. E assim aconteceu. Nós vamos estudar daqui a alguns capítulos que quando o povo saiu, ele saiu com muitas dádivas do povo do Egito. Esse é o nosso Deus. Como é bom contar com ele. Como é bom ser filho de Deus. Chegamos assim então ao final do nosso programa. E nós louvamos a Deus por concluirmos o estudo desse capítulo. Que capítulo tão abençoado, que lições preciosas. Agradecemos a Deus pela sua palavra, agradecemos a você por sua companhia e esperamos encontrá-lo no nosso próximo estudo. Eu espero que Deus o mantenha sempre próximo dele, que você nunca perca a confiança no Senhor. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus abençoador. Escreva para nós, compartilhando as suas experiências com esse estudo. O nosso objetivo é que ele tenha sido um estímulo para a sua vida de fé. Que Deus o abençoe grandemente.